Oi, pessoal. Então, como vocês podem ver, eu não estou aqui no meu habitat natural, mas eu tenho uma tese para qualificar em breve e a gente precisa, né, fazer ali, escrever a tese, ler coisas. E aí eu fiquei me perguntando, por que não gravar um vídeo sobre motivos de não ler tudo? Isso geralmente é mais para quem está começando, tá? Para quem está começando essa área acadêmica, fazer pesquisas acadêmicas. Mas vejam, desde que eu comecei a fazer pesquisa acadêmica, em alguns momentos dessa minha trajetória, eu ainda vejo que eu caio nessa vontade de querer ler todos os artigos que eu encontro de cabo a rabo. Então, isso é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está desenvolvendo nossos trabalhos acadêmicos. Não só tese, não só dissertação, monografia, mas também qualquer trabalho acadêmico que a gente está criando. Para quem não me conhece, geralmente eu não me apresento, pode ser que você seja o primeiro vídeo que você está acompanhando, mas eu sou Patrick Lessa, sou formado em administração, tenho um mestrado em administração e atualmente estou fazendo doutorado em administração na Federal de Santa Catarina. Eu foco bastante nessa área de segmentação de mercado, estou pensando em desenvolver uma pesquisa focada em clusterização e análise preditiva, e é isto. Então, vamos para o foco desse vídeo. Eu quero te trazer aqui 5, vamos dizer, motivos do porquê não querer ler todos os artigos que você encontra, querer ler tudo que você encontra, certo? Então, vamos começar pelo primeiro motivo. Pessoal, o primeiro motivo é foco e relevância. A gente precisa ficar nos policiando e verificar se a gente está de fato alcançando o objetivo que a gente quer naquele momento. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando a gente está desenvolvendo um trabalho, geralmente a gente tem algumas etapas. A gente está numa parte de introdução, que tem um certo objetivo, a gente está em um referencial teórico, que tem outro objetivo, às vezes a gente está, enfim, em outras etapas, e cada etapa vai ter o seu objetivo final, né? A introdução é mostrar uma lacuna, é mostrar o porquê você está fazendo essa pesquisa. O referencial teórico é você construir um arcabouço teórico de vários autores, mostrando por que essa pesquisa também é importante. Depois a gente vai para a metodologia, né? Mostrar os procedimentos que a gente executou para alcançar os resultados, que é a próxima sessão que a gente aponta, e depois vai para a discussão, que é uma mescla ali entre o que foi encontrado no referencial teórico com os resultados que você obteve, e a conclusão é todo aquele resumão, né, mas bem elaborado e também mostrando algumas agendas de pesquisa. Então, como vocês podem ver, cada etapa tem um objetivo. Então, quando a gente está, por exemplo, na introdução, a gente precisa ter um certo objetivo também no que a gente está lendo. Eu, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler a introdução dos artigos. Por quê? Porque eu faço meio que um benchmarking. O que seria isso? Eu olho a estrutura que os autores estão utilizando e vejo se isso faz sentido, se está legal. Putz, os autores colocaram uma lacuna muito boa aqui, colocaram um gap de uma forma bem pensada, mostraram uma boa justificativa, tem um objetivo geral bem interessante. Então, essas minhas leituras é somente na introdução. Isso é uma estratégia que você pode fazer. Então vejam, ao invés de eu ficar lendo todo o artigo, eu faço uma leitura somente nas introduções. Outro ponto também, não é na introdução que a gente encontra as lacunas. Geralmente a gente encontra a lacuna lá na conclusão do artigo. Então vejam, se eu quiser entrar mais a fundo naquele trabalho que eu encontrei, geralmente eu faço uma leitura na introdução e também na conclusão, mas eu evito ler referencial teórico e metodologia, resultados, nessa etapa que eu estou construindo a introdução, certo? Então vejo, ao invés de eu passar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas tentando ler e entender todo o artigo, às vezes eu passo 30 minutos a 1 hora ou menos, né? 30 a 40 minutos lendo somente a introdução e a conclusão para eu encontrar exatamente o que eu quero. Então, esse é o primeiro ponto: foco e relevância no que eu quero naquele momento. Então, tudo vai depender do contexto em que você está no momento.
E esse primeiro ponto, ele casa exatamente com o segundo ponto, que é a gestão de tempo. Então, ao invés da gente passar 2, 3 horas lendo um único artigo, a gente pode passar a ler outros artigos. Às vezes, a gente lê somente o resumo. Patrick, só o resumo? Sim, pessoal, às vezes o resumo está tão bem elaborado que a gente quer só um. Putz, eu quero só ver isso aqui, eu quero ver só esse ponto aqui. E aí ele fala, sei lá, como conclusão a gente teve isso, isso e isso. Aí a gente pode ir lá para a conclusão e fazer a nossa leitura e a nossa interpretação. Então vejam, pessoal, ao invés de eu ficar passando muito tempo em um único artigo, eu começo, né, a diminuir esse tempo vendo vários artigos e acabo encontrando exatamente o que eu quero. Então vejam, foco e relevância, gestão de tempo acaba me auxiliando a conseguir encontrar o que eu quero, sendo capaz de fazer eu produzir um bom trabalho, certo? Um bom trabalho sem precisar passar tanto tempo sendo cansando cada vez mais, lendo muito artigo, e é exatamente nesse ponto que a gente entra no terceiro motivo, que é a sobrecarga cognitiva. Então, se a gente estiver lendo muito trabalho, muito, vai chegar um momento que a gente não vai nem saber o que a gente está lendo. Sério, a gente se perde muito, principalmente se você tem conhecimento com outros idiomas, por exemplo. Eu costumo ler muitos trabalhos em inglês e em português. Agora imaginem eu ler 10 a 20 artigos nessa mistureba de idiomas e depois tentar interpretar tudo e colocar em um papel. Pessoal, isso é muito difícil. Por isso que tem, fichamento é importante, fichamento vai auxiliar no desenvolvimento, porque a gente não tem uma capacidade de processar tanta informação como a máquina tem. A gente tem uma capacidade criativa muito maior que qualquer máquina, mas processar informações, não, pessoal. Processar informação, realmente o computador, ele de fato é melhor que a gente. Então, vejam, a gente tem uma certa capacidade cognitiva limitada, uma absorção de informação limitada. Então, a gente precisa saber exatamente o que a gente tem que ler quer ler para conseguir construir o nosso trabalho. Outro motivo, pessoal, é a eficiência na revisão da literatura. Então, por exemplo, você está fazendo uma revisão, você está fazendo uma bibliometria / revisão sistemática, muita gente acha que, eu preciso pegar 10 mil registros, eu preciso pegar 15 mil registros, aplicar uns filtros, limitações e depois pegar ali e fazer essa análise de, sei lá, 500 mil registros. Não, pessoal, muitos trabalhos, eu fiz até um vídeo sobre 2 editores que são professores também, falando sobre a importância da revisão, que o foco maior é a qualidade que tem a sua revisão, não é o volume. E a gente precisa parar de achar que quantidade é qualidade, certo? Claro, quando a gente tem uma perspectiva metodológica mais quantitativa, geralmente a gente tende a seguir esse viés, mas não necessariamente quantidade vai dizer que ele vai ser de fato melhor. Às vezes vai só gerar custo, tempo de leitura, sobrecarga cognitiva, e se você tivesse pegado 100 artigos ao invés de 1000, você conseguiria ter os mesmos resultados. E por fim, espera aí que o negócio fica caindo aqui. E por fim, pessoal, priorização de evidências relevantes. Então, às vezes, até em artigos, até em trabalhos acadêmicos, tem muito ruído, tem muito trabalho realmente ruim, que alguém fez só para, sei lá, passar em um programa, fez para passar em um concurso, tem muita revista predatória que tem que ter muito cuidado. Então, assim, a gente precisa filtrar muito bem. Então, quando a gente pega todos os pontos que eu abordei aqui, a gente vê que esse último ponto de priorizar qual artigo a gente deve ler é de fato muito importante. Mas aí tem outro cuidado também, que aqui vai mais uma questão de crítica do que de fato dica ou algo assim. Por exemplo, o Qualis. Eu vejo muita gente criticando o Qualis, uma escala de métrica, né, para dizer que se
esse artigo é bom, se esse journal é bom, mas a gente tem todo um sistema, certo? Então, isso também é complicado. Eu acredito que uma coisa que eu costumo fazer é, primeiro, não importa, às vezes não importa para mim se o artigo, se a revista, por exemplo, está em um A1 ou um A6. O que eu costumo fazer é olhar o artigo, ver o resumo, leitura dinâmica, olho também metodologia para ver se está fazendo sentido ou não está fazendo sentido, e aí sim eu leio o trabalho. Porque eu já vi muito artigo bom em qualis com nível mais baixo e vi artigo ruim sendo ali, tá ali no top 1, top Journal 1, enfim. O que eu quero dizer é que nem sempre os melhores artigos eles estão lá no topo. Então tenha um cuidado com esse certo preconceito que pode surgir enquanto você está desenvolvendo a sua pesquisa e façam essa leitura mais dinâmica no começo, que aí você consegue, a partir com o tempo, né, e com a experiência, você consegue limitar o que de fato você vai ler e o que você não vai ler e vai passar, certo? Então o vídeo é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né, deixem o like, comentem o que é que vocês acham. Vocês acham que faz sentido esses 5 pontos? Ah, tem outros pontos também que são relevantes. Mas a ideia que é mostrar para você que está começando ou você que já é experiente, não precisa ler tudo. Vejam o que você tem que ler e leiam o que vocês têm que ler. E depois disso vocês conseguem sim construir uma boa pesquisa. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.